Esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. a AEARP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Eu sou o Gustavo e neste episódio vou fazer as vezes de apresentador. Bora lá? O papo aqui é sobre futuro, como o nosso setor viu a chegada da pandemia e como reagiu e o que a gente pode esperar do futuro, ou melhor, dos próximos períodos. Quando o mundo parou, o que aconteceu no Brasil em meados de março e abril, a construção civil foi considerada uma atividade essencial. A gente não parou, se reinventou, é verdade. E superando as expectativas anteriores, crescemos. Existem números relevantes sobre isso, olha só, presta atenção. Até setembro, a construção civil criou mais de 100 mil vagas de empregos no país. Significa um aumento de 4,7% em comparação a 2019. Só em setembro foram criadas mais de 45 mil postos formais de trabalho no setor. No estado de São Paulo foram abertas mais de 8 mil vagas. Esses números são números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais conhecido como CAGED, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias fez um levantamento em 40 incorporadoras e monitorou 868 canteiros de obras, com 68 mil colaboradores. A pesquisa mostrou que 114 casos de Covid-19 foram confirmados entre os trabalhadores e 250 estavam em investigação. Esses números são nacionais e vendo o que aconteceu aqui em Ribeirão, a gente percebe que o mercado segue aquecido. Muitas construtoras conseguiram atingir as metas estabelecidas para o ano, muitas construtoras inclusive estão contratando. E a demanda no escritório aumentou. Então, assim, o setor da construção civil realmente teve esse aquecimento, desde das obras, construções, né, construções do zero, até pequenas reformas, atualização de layout das residências. Então, assim, a gente está com uma grande demanda. O profissional que não parou, o profissional que buscou cursos, buscou atualizações nesse período, porque foi disponibilizado muito curso. Inclusive aqui, pela EARP, que nesse período fez as semanas de engenharia, arquitetura, agronomia, diversas lives com informações muito bacanas no Instagram e cursos, como o seminário de sustentabilidade e BIM. Na agronomia, o desafio foi um pouco diferente. Eu acho que para nós na agronomia teve como para todo mundo, né? No começo foi um choque, todo mundo parou, mas todo mundo continua comendo, as exportações continuam. Acho que a maior dificuldade foi como gerir os colaboradores, como evitar a disseminação da doença. Foi um processo de gestão, basicamente. Mas como a gente já tem nessa área agrícola, né, o uso de EPI para aplicação de defensivo agrícola e tudo mais, eu acho que a gestão e a imposição dessas novas regras foi, de certa forma, tranquila. O mais difícil foi entender como a doença funcionava e se adequar às novas normas. E como se adequaram? Foi mais acompanhando os parâmetros das empresas internacionais. O que o pessoal que estava sofrendo com o problema antes foi criando, né, normas, a gente foi copiando, literalmente. A gente foi vendo o que as grandes faziam lá fora e fomos adequando aqui dentro. E ainda que na agronomia a adaptação parece ter sido mais tranquila, pela característica da atividade, há diferenças em relação ao perfil também das empresas. Essa adaptação, eu acho que em qualquer setor, acontece de forma fácil quando você está numa grande empresa, numa grande instituição. Você indo para pequenos produtores, o acesso à informação é mais restrito e a aceitação de novas regras também sofre uma barreira. Eu acho que nas grandes empresas foi tranquila essa mudança e tem pequeno até hoje que não quer receber nenhum agrônomo, nenhuma visita técnica porque está com medo
está com medo da Covid. Então, não só no campo, como no escritório, tudo precisou de uma mudança. E assim, para a gente que é engenheiro, o novo modo de trabalho é um desafio tanto. Muita gente se deu muito bem em home office. Quem se deu bem de verdade em home office foram os arquitetos, né? A questão do home office, para mim, ela já é presente já há alguns anos. Já faz muito tempo que o meu escritório é na minha casa. Porque, a não ser quem trabalhe em grandes escritórios, muito arquiteto trabalha em casa mesmo. Mas eu vejo colegas que tinham escritórios, dividiam salas com outros profissionais e que foram forçados a voltarem para casa, né? Então, ter o home office. E é uma grande mudança, porque você tem toda uma rotina e você é forçado a abandonar aquilo e se reinventar. Eu acredito que para a gente na agronomia foi interessante. Em algumas a gente economiza com algumas viagens, com alguns deslocamentos, mas outros continuam sendo necessários. Visita técnica, venda de defensivo agrícola talvez tenha se tornado um pouco difícil para as pequenas, porque convencer alguns produtores só com uma conferência, com uma videoconferência, fica um pouco difícil. O Bruno conversou com o engenheiro agrônomo, o Wilson, que trabalha no setor de qualidade para exportação. A pandemia coincidiu com o regime mais forte de exportação do Brasil, que é exatamente a exportação de soja, onde o Brasil detonou esse ano. Então não teve muito o que fazer em termos de funcionário, tá? Principalmente porque a nossa parte é muito campo, depois tem parte de relatórios, enfim. Quem foi grupo de risco, demos férias, depois deixamos em casa, e teve alguma outra pessoa com home office, mas o trabalho bombou. O Gabriel Gregório Soares, outro colega do Bruno, falou para ele que ele vê oportunidades no isolamento forçado pela pandemia. Tu não vai poder mais andar 200, 300 quilômetros, seja lá a distância que for, somente por uma reunião presente. Hoje tu pode fazer isso em qualquer lugar que tenha acesso à internet, né? E você tenha esse acesso a essa reunião. Então, de certa forma, isso, a maneira de nos comunicarmos, a maneira de estarmos presentes perante os problemas, perante algumas soluções, isso aí a gente teve que se reinventar. E foi algo que eu acredito que venha para ficar. O Bruno tem uma visão crítica em relação a esse modelo de trabalho, hein? Eu gosto do home office no quesito custos com viagens. Algumas das nossas reuniões a gente pode sim fazer em home office, mas toda a parte de extensão, toda a parte de acompanhar a produção, você necessita do engenheiro agrônomo em loco. Ele precisa estar lá, ele precisa estar olhando, ele precisa estar fazendo as análises. Então, é viável até certo ponto. O que eu tenho medo no home office é que a gente não é acostumado, a gente não cresceu com isso. Talvez as novas gerações se adaptem melhor. Então, você precisa ter uma didática e um autocontrole muito grande quando você está fazendo home office para realmente gerar produção. E muita gente não sabe lidar com isso. Então, eu tenho um pouco de receio no quesito psicológico mesmo. Como é que as pessoas vão se adaptar? No começo parece muito legal, que você está em casa e faz o seu próprio horário. Mas eu acredito que a humanidade, tanto quanto os mamíferos cetáceos, a gente é muito bom em acompanhar líderes. E a falta de um líder, a falta de uma presença que determine o que você tenha que fazer acaba gerando confusão e quebra no rendimento. O LinkedIn fez uma pesquisa e 62% das pessoas que responderam e estão trabalhando remotamente disseram que estão extremamente estressados. Um outro levantamento da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho revela que em 72% dos entrevistados se ressentem da falta do contato com os colegas e 66% se queixaram do horário extenso. O home office ele facilita muito, né? Você ter o espaço dentro da sua casa e você fazer o seu horário. Para quem trabalha com criatividade, no meu caso, no desenvolvimento de projetos, isso é muito bom, porque tem dias que você está super produtivo, porém tem dias que você não está tão produtivo. Então, a questão do home office ajuda bastante. Mas, realmente, você tem que se policiar para você não trabalhar demais e, consequentemente,
chegar numa exaustão, porque todo mundo precisa de descanso. Se você não tiver isso bem firme, você conseguir se policiar, você acaba extrapolando mesmo, e isso vai futuramente acarretar muitos problemas. Tem o excesso de trabalho, o estresse pela falta de convívio com os colegas. Lembra da hora do cafezinho? Mas tem também a procrastinação. Vamos ser sinceros. Tem gente que não nasceu para trabalhar em home office. Tem gente que, se você deixar livre, realmente a pessoa não faz nada, assim como tem gente, como a Mirella falou, que tem que se policiar para não trabalhar demais. Sincero assim, feita a Fabiola. O fato é que os líderes de equipes aumentaram o número de interações para manter a produtividade das equipes, não tem jeito. O processo de reuniões semanais, reuniões que antes eram a cada 15 dias, agora se tornaram semanais, ou até 2 vezes por semana se tornaram mais presentes, eu acho que é o jeito que esses líderes encontraram de motivar seus trabalhadores mesmo à distância. Quem conseguiu crescer nessa pandemia foi exatamente as pessoas que já estão mais adaptadas a trabalharem por si só e continuar crescendo independente do sistema que estão movimentando. A Fabiola agora quase cita a teoria da evolução de Darwin, que é basicamente a seguinte: as espécies de seres vivos se transformam ao longo dos tempos, pois sofrem com a seleção natural, que prioriza os seres mais adaptados ao ambiente em que vivem, devido às suas características serem adequadas aonde vivem, entendeu? Todo esse período de crise em si, ele proporciona essa mudança, né? Ele traz essa ideia de que a gente precisa evoluir. Tecnologias que usamos surgiram em períodos de guerra. Regras de construções foram definidas em períodos de crise sanitárias, como febre amarela no século passado. Então, realmente, a gente teve que se reinventar para continuar tendo um contato, para a gente continuar trabalhando, atuando, porque não tem como a gente se isolar 100%. Eu acho que a gente tem que, sim, tomar as medidas cabíveis de proteção, pensando sempre também no próximo, mas seguimos. O fato é que somos testemunhas de um período histórico importante para a humanidade, que ainda não tem nome, porque só o distanciamento histórico talvez seja capaz de marcar isso para as próximas gerações. Acho que o resumo desse papo é que, apesar do susto, dos desafios, das mudanças de comportamentos e paradigmas, nosso setor segue aparentemente crescendo. E a gente, como profissional do setor, tem que ficar atento a tudo: tecnologias, oportunidades, aprimoramento profissional, porque o futuro está aí para ser escrito. Então, galera, vamos ser fortes. Temos que ser fortes. E continuar crescendo. É isso aí. Curtiu o papo? Comente nas redes sociais da EARP. Pode mandar e-mail pelo site da associação e lá também tem o número do nosso WhatsApp. Dá para mandar até um recado de áudio. Este episódio foi apresentado por mim, Gustavo Carvalho, pelo Bruno Prota, a Mirella Edino e a Fabiola Narciso. A produção é da Texto e Cia Comunicação e a Daniela Antunes dirigiu, roteirizou e editou esse podcast de maneira primorosa. No ano que vem a gente volta. Mande sugestões de pauta. Nós gostamos de boas ideias e boas práticas. Um abraço.